Salve, salve, meus amigos! Seja todo mundo bem-vindo à nossa aula, que hoje vai tratar sobre audiência de conciliação. Nós estamos dando sequência, então, depois da nossa petição inicial, começamos a ver o pronunciamento inicial do juiz. E no pronunciamento inicial do juiz, que, como já dissemos, pode ser uma decisão interlocutória, pode ser uma sentença, pode ser um despacho inicial, veremos a audiência. E aqui eu preciso fazer alguns esclarecimentos. Por uma questão didática, eu preferi falar sobre a audiência ainda no pronunciamento inicial do magistrado. Por que isso? Eu sei que a grande maioria dos cursos de processo civil posicionam a audiência de conciliação após a citação. Depois de citado o réu, então se trata sobre a audiência de conciliação ou mediação. Por uma questão didática minha, eu acredito que o melhor momento para estudarmos este ato processual é no pronunciamento inicial do juiz. Por quê? Porque é aqui, no pronunciamento onde nós estamos estudando hoje, que acontece a definição se é conciliação, se é mediação, ou se mesmo vai existir esse ato, porque pode não existir. O direito pode não ser passível de autocomposição. Além disso, é aqui que devem ser respeitados os prazos ou observados os prazos definidos pelo Código. Então, me parece que faz mais sentido nós vermos a audiência dentro do pronunciamento inicial, porque é no pronunciamento inicial que o juiz vai ter a primeira contato com essa audiência, a primeira tomada de iniciativa sobre a audiência, seja ela de conciliação, mediação ou mesmo não ocorrer. Então, eu preferi estudar isso um pouco antes do que normalmente se tem nos livros. Ah, professor, mas o livro do Daniel Neves trata depois de citação. Não faz diferença, gente. Quem está acompanhando por algum livro, basta ir lá, ler, estudar sobre a audiência e volta aqui. Eu sei que está depois da citação, mas nós, por uma questão didática, estruturamos o nosso curso de forma um pouco diferente. E eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender. Vamos dar uma olhada rapidamente nos tópicos que nós vamos ver hoje. Então veja só, meus amigos, hoje na nossa aula nós vamos partir sobre uma fixação do momento processual. Eu quero deixar muito claro para vocês o porquê nós estamos estudando a audiência aqui e quais são os pressupostos que eu adotei para isso. Em seguida, nós vamos falar sobre as hipóteses de designação da audiência e quais são as formas de audiência pelo juiz, para chegar no ato atentatório à dignidade da justiça e finalizar com a pauta e título judicial. Esses são os tópicos que nós veremos hoje. Antes de dar início, contudo, eu tenho que lembrar a vocês que conciliador e mediador são auxiliares do juízo. Então, lá na parte sobre auxiliares do juízo, no inicinho do Código, mais precisamente no artigo 165, ele vai tratar dessas figuras. É lá também que ele vai falar sobre os centros de resolução de conflitos de forma autocompositiva, que eu acho que é interessante uma leitura, pelo menos, dos artigos ali, do artigo 165 e seguintes. Dá um pulinho lá, lê rapidamente esse artigo, para que você não fique perdido, às vezes, em algum conceito que a gente vai já considerar como conhecido. E assim, quem sabe, fica mais fácil de assistir a aula. Eu vou tomar uma promoção aqui, quem sabe alguém não me manda uns negócios desse aqui, né? Diz que eles costumam mandar para quem grava uns vídeos. Então, eu vou fazer a propaganda, peraí que tem que virar aqui. Ah, assim fica delícias. Então vamos lá, gente, vamos para a nossa aula, vamos para o que interessa. Então vejam só, o código, no próprio artigo 334, ele estabelece alguns requisitos que o juiz deve observar para designar a audiência de conciliação. Existem alguns pressupostos, então, que o próprio artigo deixa claro para a gente. O primeiro deles, que eu tenha tido um juízo de admissibilidade positivo, ou seja, que estejam presentes os requisitos da petição inicial. Lembrem-se só, nós temos o primeiro ato, que é a petição inicial, como nós vimos. Em seguida, esse processo vai concluso para o juiz fazer o que a gente chama de pronunciamento inicial. Então, é justamente aqui que nós estamos no pronunciamento inicial do juiz, depois de distribuída a petição inicial. E nós vimos que neste pronunciamento inicial do juiz,
eu tenho 4 fases lógicas. A primeira das fases lógicas é justamente o juízo de admissibilidade. Nesse juízo de admissibilidade, o juiz vai verificar a presença dos requisitos da petição inicial, lá do 319 e 320, vai verificar se estão presentes as condições da ação, que hoje são pressupostos processuais, legitimidade e interesse, e se for o caso, ele vai indeferir a petição inicial ou determinar a sua emenda. Nós já passamos por isso. Em seguida, ele vai verificar se não é o caso de improcedência liminar do pedido, que é a nossa segunda fase lógica, foi a nossa última aula. Então, vejam, o código, e é por isso que eu estou trazendo aqui no pronunciamento inicial do juiz, o código diz, olha, juiz, primeiro você vai ver se estão presentes os requisitos da petição inicial, vai fazer o juízo de admissibilidade. Em seguida, se não é caso de improcedência liminar do pedido. Porque se for caso de improcedência liminar do pedido, aqui nós não vamos chegar. Não é caso de improcedência, vamos tratar sobre a audiência de conciliação e mediação. Por isso, então, que é a nossa aula agora, antes mesmo de ver a citação, é sobre a audiência de conciliação e mediação. Porque é aqui que nós estamos, e o código deixa isso claro. Então, gente, vejam, o juiz vai designar a audiência de conciliação e mediação quando, primeiro, estiverem presentes os requisitos da petição inicial. Então, os requisitos estão presentes da petição inicial e ela foi recebida. Logo em seguida, verificou o juiz que não é o caso de improcedência liminar do pedido. Tudo bem. Então, o juiz vai fazer a terceira análise lógica para o seu pronunciamento inicial. E o que é essa terceira análise? Se existe possibilidade de autocomposição. Mais precisamente, se o direito que está sendo debatido ali está sujeito à autocomposição. E aqui muito cuidado. O código foi muito feliz em corrigir algo que alguma parte da doutrina confundia. Porque direito sujeito à autocomposição não quer dizer que é direito indisponível. Então é diferente de direito indisponível. Por quê? Porque no direito indisponível eu também posso ter autocomposição. É claro que o direito é indisponível, então eu vou fazer uma autocomposição sobre a forma de cumprimento dele ou sobre como exercê-lo. Mas o direito indisponível pode ser objeto de autocomposição. Então o que eu preciso verificar aqui é: esse direito está passível de autocomposição? As partes podem transigir sobre ele? Se sim, haverá audiência de conciliação. Se não, o juiz irá pular essa etapa. Essa etapa não existirá, esse ato processual não acontecerá. Então, nessa terceira fase lógica do pronunciamento inicial, o juiz deve verificar se o direito é passível de autocomposição para designar a audiência de conciliação e mediação. E aqui a gente precisa tomar um cuidado, então, porque existe um mito de que não passível de autocomposição é igual a indisponível. Se você jogar no Google, o Sabe Tudo, vai ver vários artigos ou várias pessoas falando algo nesse sentido. A doutrina realmente chega a fazer uma distinção, como, por exemplo, direitos absolutamente indisponíveis, direitos indisponíveis limitados e por aí vai. Mas fato é que não se pode fazer ou afirmar que é um sinônimo. É o caso da fazenda pública. É comum se dizer que fazenda pública, por ser um interesse público, coletivo, não poderia ser passível de autocomposição. Isso é mentira, isso é um mito. A fazenda pública há muito faz autocomposição e participa de sessões de conciliação, de audiências de conciliação. Então, o que nós precisamos ter em mente é que o que impede a audiência é a impossibilidade de autocomposição e não a disponibilidade do direito. São coisas distintas, indisponibilidade e impossibilidade de autocomposição. Eu sempre preciso ter a possibilidade de autocomposição, independente do direito ser disponível ou indisponível. Se ele é indisponível, mas ainda assim eu posso fazer autocomposição, eu terei a audiência de conciliação e mediação. Mas, tá, e aí? Qual delas? Conciliação ou mediação?
Vamos ver. É no pronunciamento inicial, então, que o juiz vai ou designar audiência de conciliação ou sessão de mediação, a depender do direito e das relações envolvidas ali naquele processo. Se não existe uma relação pretérita anterior e eu só preciso resolver aquele conflito de interesse, eu vou pela conciliação. É o caso, por exemplo, de uma instituição financeira que você nunca contratou, nunca teve qualquer relação com ela, leve seu nome aos cadastros recessivos de crédito. Você ajuiza, então, uma ação buscando reparação civil. O que acontece? Nesse momento, você só quer resolver aquilo. Você não se importa com a instituição financeira. Ela pode acabar, desde que o seu conflito, o seu problema seja resolvido. Então, neste caso, é sugerido a audiência de conciliação, e que um conciliador vai atuar até de forma mais ativa, propondo soluções, propondo acordos, para que se resolva aquele conflito de interesse. Por outro lado, se já existe uma relação pretérita que foi desgastada pelo tempo e aí começou a se gerar os conflitos, a opção seria pelas sessões de mediação. É o caso, por exemplo, do marido e da mulher, que estão brigando em conflito na sua relação e aí vão ao judiciário. O mediador, que tem uma postura mais passiva, ele é um construtor de pontes. Ele tenta reestabelecer o diálogo. Não que ele vá tentar reatar a relação entre eles amorosa, mas simplesmente possibilitar que eles tenham condições de dialogar novamente. A mediação, às vezes, consegue resolver o conflito de interesse sem que exista um acordo efetivo, sem que exista algo patrimonial. Ela apenas reestabelece a conversação entre as partes. Então, a depender de qual o direito envolvido, o juiz vai designar a audiência de conciliação ou sessões de mediação. Lembrando que essas sessões ou audiências não são limitadas a uma. Eu posso ter mais de uma audiência ou mais de uma sessão. Muitas das vezes, uma sessão de mediação não é suficiente para resolver o conflito. Pode ser que isso também aconteça na conciliação, mas é muito mais comum nas sessões de mediação. Eu preciso de mais de uma sessão para que isso se resolva. O código, então, permite de forma expressa que isso aconteça. Eu posso ter mais de uma sessão ou audiência nesses casos. Mas eu tenho que respeitar um limite, uma limitação estabelecida pelo código. Qual? De que entre uma e outra eu não tenho um lapso superior a 2 meses. Então, entre a primeira sessão e a segunda, eu não posso ter mais do que 2 meses passados. Tirando isso, não me importa. Eu posso ter 1, 2, 3, quantas forem necessárias para conseguir a autocomposição, que é o que se busca nessas audiências ou sessões. Definido, então, se a audiência de conciliação ou sessões de mediação, o juiz irá determinar no seu pronunciamento inicial a designação dessa sessão ou audiência e a citação do réu com a sua intimação para participar da audiência ou da sessão. Então, quando o juiz determina a citação, ele deu cite-se do réu, ele também busca ou determina que seja intimado para comparecer à audiência de conciliação ou sessão de mediação. E eu tenho alguns prazos a serem observados nisso. A primeira coisa que é importante a gente dizer, o autor ele vai ser intimado pelo seu advogado, de forma que, quando o juiz publicar esse despacho ou essa decisão dele, o próprio autor, por seu advogado, já vai tomar conhecimento, porque vai sair no Diário Oficial. Então, o autor é intimado pelo seu advogado. Não há uma intimação pessoal. Além disso, essa audiência de conciliação ou sessão de mediação tem que acontecer com uma antecedência mínima de 30 dias daquela decisão. Ou seja, para o autor, quando o autor for intimado, faltarão 30 dias, pelo menos, no mínimo, para que a audiência aconteça, já que ele vai receber a intimação ali sobre aquela audiência e o juiz precisa observar esse prazo de 30 dias como antecedência mínima para marcar a audiência. Já o réu, ele vai precisar ainda receber uma carta ou mandado de citação com intimação para audiência. E aí, quais são os prazos que ele tem? O primeiro é o prazo de 20 dias. Ou seja, a audiência, depois de recebida a carta, a audiência tem que acontecer com pelo menos 20 dias, não pode ser antes. O réu, então, tem que ser intimado da audiência
20 dias antes da sua realização. Por quê? Como nós vamos ver mais para frente, o réu vai ter um prazo para ele dizer se ele quer ou não participar. Se ele recebe essa intimação muito próximo, ele não vai ter essa possibilidade. Além disso, ele tem que se preparar para a audiência também. É por isso que o Código estabelece os 20 dias. O descumprimento desse prazo, se o réu recebe a intimação com menos de 20 dias de antecedência, ele pode comparecer à audiência, não tem problema nenhum. Ele vai suprir a nulidade, porque neste caso o comparecimento espontâneo supre aquele vício. Mas, se ele não comparecer, havendo essa irregularidade do prazo, ele não vai poder ser penalizado. Então, deve-se observar o prazo para a intimação da audiência, sob pena de não poder o réu ser penalizado pelo seu não comparecimento. Vejam, a nulidade atinge a intimação e não o ato da audiência. Porque se no ato da audiência comparece o réu, a intimação que é nula será considerada suprida e o ato, audiência, será válido. Por outro lado, se a intimação é nula e não comparece o réu à audiência, ou seja, ele não supriu aquela nulidade, ele não vai poder sofrer sanções em razão da sua intimação nula. Prosseguindo então, essa audiência ou essas sessões, elas podem se realizar de duas formas. Ou presencial, lá no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos, ou ela pode se realizar eletronicamente. Então, o Código permite que as reuniões de mediação, ou as sessões de mediação, ou as audiências de conciliação sejam feitas de forma eletrônica. É possível que isso seja feito eletronicamente. Hoje já existem algumas empresas e startups que prestam serviços não para o judiciário, mas privado, em que a conciliação é feita mediante chat. Então, a pessoa, por exemplo, trabalha para uma empresa de telefonia, ela entra em contato com o réu e fala assim, olha, eu sou de uma empresa que presta serviço para essa empresa de telefonia e eu faço conciliação. Você quer tentar conciliar com a gente? A gente faz a conciliação pelo computador, chegando a um acordo, é só você assinar que a gente leva para o juiz. Isso é possível também no judiciário, porque o código autoriza que seja feita essa conciliação virtual ou pelo meio eletrônico. A audiência pode não ser realizada também. E aí, nós temos que tomar alguns cuidados. Por quê? Lembrem-se, a manifestação do autor pela audiência ou não de conciliação é um dos requerimentos obrigatórios da petição inicial. Está lá no 319. Então, o autor já se manifestou na petição inicial se ele quer ou não participar da audiência de conciliação. Acontece que, mesmo que ele diga que não tem interesse na audiência de conciliação ou na sessão de mediação, o juiz irá designar essa audiência. Isso mesmo, o autor manifestou que não tem interesse, ele não quer participar da conciliação, nem da mediação. Ainda assim, o juiz irá designar a audiência. Por quê? Porque para que a audiência seja cancelada, é necessário a manifestação de ambas as partes. Então, autor e réu precisam manifestar-se que não têm interesse na audiência para que ela seja cancelada. Se uma das partes não se manifestar, simplesmente ficar silente, vai acontecer a audiência. Por isso o juiz tem que designá-la. Então vejam só, como é interessante a questão. Eu tenho, por um lado, o autor que vai se manifestar na sua petição inicial. E do outro lado, eu tenho o réu. O autor, na petição inicial, ele manifesta o interesse na audiência. Então, ele quer que a audiência seja realizada. Ainda que o réu se manifeste de forma contrária, ainda que o réu diga que não queira a audiência, nós teremos uma audiência de conciliação ou sessão de mediação, porque ambas as partes precisam informar que não têm interesse.
Então o desinteresse tem que ser das partes para que a audiência seja cancelada. Por outro lado, o autor já se manifestou na sua petição inicial que ele não quer participar da audiência. Ainda assim, o réu foi citado, intimado e não falou nada. Ele simplesmente ficou silente. Ele não se pronunciou. Nesse caso também, nós teremos a audiência de conciliação ou sessão de mediação. Eu só cancelo essa audiência só não será realizada quando ambas as partes se manifestarem pela sua não realização. E ainda nós temos a hipótese em que o autor diz que não quer e o réu também diz que não quer. Aí, neste caso sim, nós não teremos a audiência. A audiência, então, quando o direito é passível de autocomposição, ela só não se realizará quando ambas as partes se manifestarem por sua não realização, manifestarem que não tem interesse. Se uma delas se manifestar e a outra nada disser, eu terei a audiência, e essa audiência continuará sendo obrigatória. No caso de litisconsórcio, a situação é a mesma, só que neste caso eu tenho que ter todos os litisconsortes concordando. Não basta um dizer que não quer, todo mundo tem que concordar. Então, se eu tenho dois réus, eu tenho o autor querendo, não adianta. Mesmo que os dois não queiram, eu terei a audiência. Se o autor não quer, este réu não quer, e o segundo réu não se manifesta, fica quieto, eu terei a audiência. Para que essa audiência não aconteça, então, nas hipóteses de litisconsórcio, todo mundo tem que manifestar expressamente que não quer a audiência, e aí sim ela será cancelada. No litisconsórcio, então, eu preciso da manifestação de todo mundo, não basta um apenas se manifestando pela não realização. Então, para a não realização da audiência, eu tenho essa manifestação de ambas as partes pela sua não realização. A segunda hipótese para que a audiência não aconteça, e isso está claro, é na hipótese de não se admitir autocomposição. Então, quando o direito não se admite autocomposição, eu não tenho a audiência. Então, o juiz não vai designar no pronunciamento inicial a audiência, já que o direito não admite autocomposição. Nesse caso, em que não se admite autocomposição, o réu não vai ser intimado para a audiência, o réu não vai ser citado e intimado para a audiência. Ele vai ser citado para apresentar sua defesa. Eu, então, vou direto para a resposta do réu. Então, quando o direito não é passível de autocomposição, quando o direito não admite a autocomposição, o juiz não vai designar a audiência. O despacho inicial não será para designar a audiência, será para citar o réu, para que ele apresente a sua resposta. Eu não terei o ato da audiência de conciliação e mediação. Eu vou direto para a resposta do réu. E aqui será o prazo de 15 dias, se eu não tiver litisconsórcio, com procuradores diferentes, em processos físicos, nem Ministério Público, ou Defensoria, ou Centro Judiciário, Assistência Judiciária, aquelas hipóteses de prazo em dobro, o prazo de resposta é de 15 dias úteis. Percebam que, quando eu tenho a não realização da audiência, seja porque o direito não é passível de autocomposição, seja porque eu tive desinteresse de todas as partes, ninguém quis a sua realização, eu não tenho este ato processual. A audiência não se realiza. Eu vou direto para a resposta do réu. Se o caso, se a hipótese é eu não tive em virtude da impossibilidade de autocomposição, então a minha audiência não se realizou por uma impossibilidade de autocomposição do direito,
eu vou ter o prazo de 15 dias contado da citação do réu. Então o juiz vai determinar a citação do réu e a sua intimação para apresentar contestação. Ele é citado para apresentar a sua resposta e não para comparecer à audiência, já que eu não terei mais a audiência. Agora, por outro lado, se a hipótese é de desinteresse das partes, lembrem-se, o autor manifesta seu desinteresse antes mesmo da citação, na sua petição inicial. É lá o requerimento obrigatório, então o autor já disse que não quer. O réu foi citado para a audiência. Então ele recebeu uma citação e uma intimação para comparecer à audiência. A audiência já foi designada. Então nós estamos falando, neste caso, não da não realização por impossibilidade, mas sim porque se pediram o cancelamento da audiência. Eu não quero fazer audiência. E aí, neste caso, o prazo é diferente. Por quê? Não tem como eu refazer a citação do réu e a sua intimação para apresentar contestação. Vamos ver como é o prazo, então, quando há cancelamento da audiência ou a audiência não se realiza em virtude de opção das partes, de manifestação das partes pela sua não realização. Então, na manifestação das partes, o autor vai manifestar o seu desinteresse pela não realização na sua petição inicial. Tem doutrinadores, existe uma divergência na doutrina, tem doutrinadores que entendem que isso não seja preclusão. Ou seja, se o autor disse na petição inicial que queria a audiência, mas logo depois, antes de citar do réu, ele desiste, seja porque o réu demorou muito para desistir, para ser citado, seja porque a audiência foi designada por uma data muito longe, ele vem então nos autos e diz, olha, eu queria, agora não quero mais audiência, seria possível. Isso encontra divergência na doutrina, outra parte diz que não seria possível a partir do momento que ele fez a opção. Me parece que a parte que, ou a doutrina que entende sobre essa modificação está correta. Por quê? Porque, como eu disse, a audiência ou a opção pela audiência é um requisito da petição inicial, é um requerimento obrigatório que consta da petição inicial. E a petição inicial pode ser aditada, ainda mais quando o réu sequer foi citado. Então, se antes da citação do réu não teve ainda nenhuma manifestação do réu, quiser o autor promover o aditamento da petição inicial para dizer que não tem mais interesse na audiência, é possível. Não existe nada que impeça ou que proíba do aditamento nesse sentido. Então, me parece que pode sim um autor, mesmo que num primeiro momento ele tenha declarado na inicial que queria a audiência, pode ele fazer o aditamento posteriormente dizendo que não quer ou que não faz a opção pela audiência. Já o réu vai ser citado para comparecer à audiência. Como eu disse, se não for caso de autocomposição, ele é citado e intimado para comparecer na audiência que foi designada, ainda que a petição inicial faça a opção pela não realização. E aí o que acontece? O réu tem um prazo de 10 dias antes da data da audiência da conciliação. Então, 10 dias antes da data designada para a conciliação ou mediação, para apresentar por petição. Então, ele tem que apresentar a sua manifestação por uma petição, dizendo que não tem interesse na realização da audiência. Então, veja, o réu já tem conhecimento da petição inicial. Então, ele já sabe que o autor fez a opção pela não realização da audiência, já que ele teve acesso à petição inicial do autor. E aí ele fala, ok, ele não quer, eu também não quero, vou me manifestar. Neste caso, o que vai acontecer? Quais são os efeitos dessa manifestação do réu? A primeira coisa é que, se o autor já disse que não tinha interesse e o réu também disse que não tem, a audiência vai ser cancelada. Não faz sentido eu ter uma audiência se as partes dizem que não vai ter acordo, não tem interesse em ter aquela audiência. Em seguida, tem o réu início seu prazo para resposta. O que isso quer dizer? Quer dizer que, da data em que o réu apresentou a sua petição, dizendo que não tem interesse na conciliação, vai ter início, vai começar a contagem do seu prazo de contestação, ou do seu prazo de resposta, mais propriamente dito. Notem que
não é da juntada da manifestação, nem é da intimação do cancelamento da audiência, nem é do cancelamento da audiência. É da apresentação da sua manifestação, é o dia do protocolo. Então, da data do protocolo, tem início o prazo de contestação do réu, o prazo da sua resposta. E se eu tiver mais de um réu? Como eu disse, para que seja cancelado, todos os réus precisam se manifestar naquele mesmo sentido. E é possível até mesmo que a data de manifestação pela não realização deles seja diferente. Imagine que o primeiro réu fez o protocolo com 15 dias antes da audiência, enquanto o segundo réu fez com 10 dias. E aí, como que vai ficar? Já que o prazo não é do protocolo, o prazo não é da apresentação da manifestação, nesses casos eu tenho mais de um réu. E aí? Nestes casos, o prazo de defesa, o prazo de resposta do réu é individual. Cada um vai contar da sua apresentação de petição pela não realização da audiência. Então, do primeiro réu começaria com 15 dias antes da audiência e do segundo 10 dias depois. E terminaria, portanto, depois. Os prazos, nesse caso, são individuais. Eu não começo os prazos de defesa juntos, como acontece na citação normal, por carta, postal. Cada um terá o seu prazo individual e autônomo, contado a partir da sua respectiva manifestação pela não realização da audiência. Tudo bem, mas a audiência vai acontecer. As partes não se manifestaram nesse sentido de cancelamento e é direito disponível ou direito passível de autocomposição, propriamente dito. Como vai acontecer a audiência? Quais são as formalidades? A primeira delas, ambas as partes precisam estar acompanhadas por advogado ou defensor público. A parte não pode comparecer sozinha na audiência, ela precisa estar acompanhada de seu advogado ou de seu defensor público. Essa questão foi levada até o STJ, até por conta de uma portaria do CNJ que autorizava em algumas hipóteses a não participação do advogado, e foi confirmado pelo STJ e pelo STF também que o advogado deve estar presente. Então, nas audiências de conciliação e mediação, deve o advogado participar. E ainda pode a parte, autor ou réu, ser representado nessa audiência por terceiro ou até mesmo pelo advogado. Então, nas audiências de conciliação e mediação, é possível a representação da parte, seja ela autora, seja ela ré. Mas, para isso, eu tenho que conferir poderes especiais de transação para quem está indo lá representar. Se for para o advogado, eu tenho que fazer uma procuração específica, com poderes específicos para o advogado, para que ele possa me representar nas transações. Se for um terceiro, às vezes eu quero que minha tia, minha mãe, alguém vá me representar, eu tenho que fazer uma procuração para ela. E nessa procuração específica, eu tenho que outorgar a ela poderes de transacionar, de fazer essa transação. Mas é possível a representação por terceiro ou pelo advogado. Agora, se a audiência não foi cancelada e eu não mandei ninguém me representar, eu simplesmente decidi não ir na audiência, existe uma penalidade. E essa penalidade é chamada de ato atentatório à dignidade da justiça. O ato atentatório à dignidade da justiça impõe à parte que não compareceu multa. E essa multa é de até 2% sobre o valor da causa ou sobre o benefício econômico perseguido. Essa multa, por ser um ato atentatório à dignidade da justiça, na fase de cognição, no procedimento comum, ela vai se reverter em favor da União ou do Estado. Muito cuidado aqui, por isso eu dei ênfase sobre o ato atentatório à dignidade da justiça no procedimento comum. Por quê? As hipóteses de ato atentatório à dignidade da justiça no procedimento comum são revertidas em benefício do Estado, se for justiça estadual, TJMG, TJSP, ou da União, se for TRF, Justiça Federal, no procedimento comum. Por quê? Na execução, no processo de execução, também existe um ato atentatório à dignidade da justiça. E lá na execução, o beneficiário pelos atos atentatórios à dignidade da justiça é o credor, e não o Estado. Então,
é preciso fazer essa distinção, porque se eu estiver falando de uma execução, o ato atentatório, o beneficiário, será o próprio credor, enquanto que aqui no procedimento, como é o caso dessa multa pela não comparecimento na audiência, será a União ou o Estado. E a multa aqui, a limitação é de até 2%, então ela pode ser fixada em patamar menor, não é de 2%. Ela pode ser fixada pelo juiz em 1, 1,5%, por aí vai. 2% tendo como base de cálculo o valor da causa ou o benefício econômico perseguido. Tudo bem. Além disso, ao elaborar, ao designar as audiências, é necessário ter um cuidado sobre a pauta de audiência. A pauta é justamente a relação de todas as audiências que acontecerão no dia. Por quê? Porque a pauta de audiência não pode ter designação de audiências em intervalo menores do que 20 minutos. Então, entre uma audiência de conciliação para ser feita em um processo e outra em outro processo, eu tenho que ter pelo menos 20 minutos de diferença. Se uma começa 1h às 13 horas da tarde, ou 13 horas é lógico que é da tarde, 1h da tarde ou 13 horas, a outra tem que necessariamente começar pelo menos 13h20. Lógico que pode ser 13h30, 13h40. Aqui é uma diferença mínima de uma audiência para a outra. E, além disso, alcançada a autocomposição, se as partes fizerem ali um acordo, o que vai acontecer? Vai ser elaborado um termo de acordo, um termo de transação, seja pelo conciliador, em comum acordo com as partes, todo mundo vai participar daquilo, reduzindo o que foi acordado a termo, ou seja, o que foi falado vai ser reduzido a termo num papel, vai ser escrito. E esse termo de acordo, que reduziu a termo tudo que foi falado, discutido e acordado, vai ser homologado pelo juiz. Essa homologação é uma sentença judicial e constitui título judicial, passível inclusive de execução, cumprimento de sentença, caso não cumprido. Faz coisa julgada e por aí vai. Tudo bem, para finalizar e encerrar então. Porque vejam só, pode ser que não exista o acordo. Realizada a audiência, nós temos duas hipóteses. Uma é feito um acordo, se foi feito o acordo, vai se reduzir a termo esse acordo, e aí vai se levar ao juiz para ele homologar. Essa sentença vai formar um título judicial, passível de cumprimento de sentença, que é a execução forçada lá daquele termo de acordo, mas pode ser também que não aconteça. As partes não chegaram a um termo comum, a um ponto comum, e não houve o acordo. E aí? E aí, gente, que da última sessão de mediação ou da última audiência de conciliação, lembrem-se que eu posso ter mais de uma, quando eu então encerro o ato processual, é a última, acabou meu ato processual, audiência de conciliação ou sessão de mediação, tem início o prazo de resposta do réu. Então, no primeiro dia útil subsequente à finalização da audiência, é o meu primeiro dia de prazo para a resposta do réu. Resposta do réu, que é o nosso próximo tópico. Então, a finalização, o encerramento da audiência marca o início de prazo para a resposta do réu. Tudo bem? Nós vamos ver questões sobre prazo assim que nós vermos a citação. Mas só para fechar então, encerrada a audiência eu tenho início a resposta do réu. Mas a gente estava falando lá do pronunciamento inicial, não é mesmo? A gente entrou para falar sobre a audiência e os aspectos específicos, mas a nossa aula começou com o pronunciamento inicial. Então, foi hipótese de conciliação, o juiz designou a audiência, determinou a citação e intimação do réu. E aí, acabou o meu pronunciamento inicial? Se sim, então se o meu pronunciamento inicial estão presentes os requisitos da petição inicial e por isso eu recebo a minha petição inicial, a petição inicial foi recebida, não há hipótese de improcedência liminar dos pedidos, então eu vou determinar a citação e intimação do réu para comparecer à audiência de conciliação, designada para tal dia e tal hora. Apenas isso, eu não tenho requerimentos, então, eventuais na minha petição inicial. Minha petição inicial não tem requerimento de tutela provisória, não tem requerimento de gratuidade de justiça, então o pronunciamento inicial do juiz vai ser simplesmente recebo a inicial,
determine-se a citação e intimação para a audiência de conciliação designada. Eu tenho, então, efetivamente um despacho inicial, porque eu não possuo, neste pronunciamento, uma decisão. Não há conteúdo decisório. E aí, se eu não tenho requerimentos eventuais, eu não tenho a minha quarta fase lógica do pronunciamento inicial. Ela simplesmente passará em branco, porque eu não tenho o que decidir. A quarta fase lógica do pronunciamento inicial é justamente a decisão de requerimentos eventuais. Então, é na quarta fase lógica que o juiz apreciará: existe pedido de gratuidade de justiça, existe pedido de tutela provisória de urgência, seja ela antecipada, seja ela cautelar, existe outro tipo de requerimento eventual, como, por exemplo, a pesquisa em Bacenjude, Renajude, para buscar qualificação do réu. Eu, então, tenho aqui, na quarta fase, fechando o pronunciamento inicial, a análise de eventuais requerimentos. Requerimentos que não são obrigatórios pelo 319, mas a parte pode apresentar na sua petição inicial. Eles, a apreciação destes requerimentos, encerra o meu pronunciamento inicial. Encerrado o pronunciamento inicial, nós temos a citação. Nós vamos falar sobre citação na próxima aula e, em seguida, sobre a resposta do réu. Então, nós ficamos assim. Encerramos o pronunciamento inicial do juiz, fechamos todas as fases lógicas do pronunciamento inicial do juiz, possibilitando o prosseguimento no nosso procedimento comum. Já passamos pela petição inicial, todos os seus requisitos, pela distribuição ao registro, com todos os seus efeitos, e chegamos no pronunciamento inicial do juiz. No pronunciamento inicial do juiz, passamos pelas 4 fases lógicas. A primeira, o juízo de admissibilidade, em que se verifica a presença dos requisitos e das condições da ação, que hoje são pressupostos processuais pelo Código. Não é caso de improcedência, de indeferimento da petição inicial, nem de emenda, então eu tenho um juízo positivo, eu passo para a segunda fase lógica. Segunda fase lógica, improcedência liminar dos pedidos. Se também não é caso de improcedência liminar dos pedidos, não existe nenhum dos requisitos ali de improcedência liminar dos pedidos, eu passo para a terceira fase lógica, em que o juiz vai determinar a citação, mas também vai verificar se há hipótese ou não de audiência, de conciliação ou sessões de mediação. Se é hipótese, o juiz vai logo designá-la. Se não, ele determina a intimação do réu para apresentar sua resposta. E, por fim, quarta fase lógica, o juiz aprecia os requerimentos eventuais existentes, como tutela provisória ou gratuidade de justiça, que são, por excelência, requerimentos eventuais. Feito isso, o juiz encerra seu pronunciamento inicial e dá continuidade no procedimento com os atos de citação e resposta do réu, que são os próximos atos, nossos próximos passos, as nossas próximas aulas. Eu conto com vocês, espero que tenha ficado claro o conteúdo. Qualquer dúvida, não se desesperem. Mande mensagens pelas redes sociais, por outro meio possível, que eu respondo assim que tiver um tempinho. Bom estudo para todo mundo, continuemos fortes e firmes nessa batalha. Um abraço e muito obrigado.